Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema a chave do conhecimento. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 11, dos 52 ao 54. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderam da chave da ciência. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse de sua boca. Palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Irmãos, agora vamos refletir sobre essa palavra no livro de Lucas 11, 52 a 54. Vimos que os doutores da lei, os doutores do conhecimento da época de Cristo, eles, por viverem na hipocrisia religiosa, eles tinham que proteger suas causas, eles tinham que proteger suas ideologias. Eles tinham como missão proteger e fazer com que todos da época, isto falando da época, vivessem de acordo com seus desejos, com suas ordens, com suas doutrinas, com seus, entre aspas, conhecimentos. Vimos agora há pouco aí na palavra que a cada vez que Jesus divulgava, que Jesus semeava, Jesus plantava a palavra do Pai em seu ministério, mais é que eles buscavam armar ciladas. Isto, claro, até chegar ao ponto de Cristo ser caçado, ser preso e ser colocado na cruz. Irmãos, com relação ao tema a chave do conhecimento, colocamos-nos nesta fase atual um ponto preocupante até e importante de termos que entender e analisar é que, em se tratar de chave do conhecimento, falando de conhecimento divino, conhecimento sobre Deus, sobre o nosso real Deus. Esta chave de conhecimento, do conhecimento, ela é dita e afirmada e provada teologicamente na sã doutrina, que ela não se faz presente, ela não se faz aliança com a chave do conhecimento que hoje usamos para que manifestamos a palavra do Pai. Isto colocando em ponto a maioria dos que têm esta chave, entre aspas, do conhecimento, ou que se dizem ter essa chave do conhecimento. De tanto é que foi tomado o reino do céu à força, como também no livro de Lucas se explica isso, por esta determinada sociedade que, vamos dizer, que implanta este tal conhecimento de Deus para que faça do povo progélito, faça do povo seguidor. Incansavelmente eles trabalham isso, incansavelmente, e atualmente eles trabalham isso também. Apesar de que vivemos numa época que estamos preocupados com o nosso estado físico, com o nosso estado material, com o nosso bem-estar material, com o nosso bem-estar físico. Mas não estamos tanto preocupados com o nosso bem-estar espiritual. E claro, deixando nós de buscar o sentido desta real chave do conhecimento.
tanto é nossa responsabilidade aqui no canal de falar sobre isso, sobre esta chave do conhecimento. Claro que não é igual a chave, entre aspas, do conhecimento que daquela época para cá, que também existe escribas e fariseus, hipócritas, que não deixam de trabalhar para com que o seu, entre aspas, reino, ele se prolifere, se torne imenso, se torne dominante. Falando destes que tem uma suposta chave do conhecimento, e claro, conseguindo fazer de muitos projetos, de muitos seguidores. Muito importante, é muito sério a gente avaliar isso, porque muitos dizem que lutam pela causa do Pai, lutam pela causa do Criador, lutam para se manter firme no caminho do Pai, no caminho, recebendo, desejando receber a graça da salvação. Mas é aí que está o problema, neste determinado caminho. Para viver no determinado caminho do real Deus, temos que ter o entendimento desta chave do conhecimento. E sabendo nós que somos predominantes de mal, de um lado muito grande, de maldade, de desejos humanos, do mundo, claro, do mundo, e interpretamos, a partir daí interpretamos esta chave do conhecimento como uma coisa superficial. Superficial para quê? Para que nos mantemos ou continuamos neste caminho. Claro, acreditando que estamos no real caminho. No real caminho. Também acreditando que a real chave do conhecimento, ela vai nos conduzir. Elas vai nos deixar no caminho reto da graça do Pai. Claro que a coisa ela não se resume aí. Ela não se resume em uma simples coisa. Entendemos a chave do conhecimento e temos a chave do conhecimento e pronto. E está feita a minha salvação. Vou conseguir a minha graça de salvação. Aí está o detalhe, porque, como vimos aí em Lucas 11, 52 a 54, o que os que se diziam donos da chave do conhecimento, o que eles fizeram com Cristo? Como que eles trataram Cristo? A Bíblia, a palavra do Pai diz o que os donos da chave do conhecimento eles fizeram com Cristo. Ou seja, a diferença daquela época para agora não é um fator psicológico, nem é um fator espiritual. A diferença é tempos antimodernos com tempo moderno. A diferença é só essa. Porque da mesma forma que existiu estes donos, supostos donos do conhecimento, da chave do conhecimento, que trataram a Cristo como eles trataram, que bloquearam de certa forma, bloquearam a missão de Cristo, injustiçaram ele exatamente por querer dominar a tal chave do conhecimento da época, Resumindo para um tempo de hoje, o chamado religião é responsável por uma grande parcela deste contraste. Contraste, claro que muito perigoso, esse contraste que existe entre a real chave do conhecimento e a falsa chave do conhecimento.
continua-se a busca incessante dos literários donos da chave do conhecimento, para que seja feito mais e mais e mais seguidores, digo, projetos, colocando suas faculdades, colocando seus conhecimentos, colocando muitas das vezes suas jurisdições em pauta, para que se prove que ali é a verdade, que ali a real chave do conhecimento está ali. E isto é o que geralmente pega mentalmente muitos de nós, despreparados, claro, despreparados na fé, principalmente na fé. Aí consegue até fazer de nós projetos, seguidores, fiéis ali, fiéis em suas doutrinas, em suas hierarquias, em seus mandamentos e ensinamentos, tornando até um projeto, um seguidor fiel. E vindo a detalhe o fiel a esta certa, vamos dizer, esta certa, entre aspas, comunidade, que muitos se dizem cristãos, entre aspas, cristãos, implantam realmente, conseguem implantar mentalmente, claro, de início, mentalmente, de que tudo que vivem, tudo que expõem, faz parte da real chave do conhecimento divino, conhecimento de Deus. E claro, a maioria de nós não temos um preparo bíblico, um preparo na sã doutrina, na reta doutrina, como já tive comentários direcionados a mim, como que é falado no canal Sã Doutrina, se todos vivem a sã doutrina. Foi direcionado a mim um comentário desse, que na verdade, ao meu ponto de vista, é estranho porque falta de conhecimento de quem se direciona, falta de fé, fé verdadeira, a fé verdadeira. E falta de crença, o chamado crente, falta de crença no verdadeiro Deus. Claro, identificando já uma real chave do conhecimento. Então, irmãos, este título, este tema, a chave do conhecimento, é provado que a maioria de nós atualmente acreditamos que estamos vivendo com dentro dos preceitos da chave do conhecimento real, mas na verdade, a verdade mesmo, como tem um ditado nu e crua, ela não é desta forma, não se resume desta forma, ela não se simplifica desta forma, dizendo que para se conhecer, para se viver a chave do conhecimento, não é simplesmente termos uma crença no que é relativo à nossa superficialidade. Isso é muito além. Para vivermos, para termos sentidos de vida na chave do conhecimento, temos que ter uma renovação, uma transformação espiritual. Temos que ter um discernimento divino, da força do Espírito Santo, vinda do Pai de Deus, para termos o entendimento de realmente entendermos sobre a chave do conhecimento. Porque foi claro na palavra aqui, de novo dizendo Lucas capítulo 11, dos 52 a 54, como os escribas, os chefes de leis, os
os sábios, entre aspas, sábios das leis da época, provado aqui na palavra, o que eles fizeram com o nosso rei, com realmente o dono da chave do conhecimento. O dono da chave do conhecimento. Não é eu, não é o canal, não é religião nenhuma. Não é isso, não existe. Não existe religião nenhuma ser dona da chave do conhecimento. É complicado falar isso aqui? É complicado, mas o guerreiro cristão, ele não teme no que fala. Ele não teme, mesmo que isso venha a custar a sua própria vida. Ele não teme, ele não teme. Porque ele não pode se omitir, ou seja, ele não pode ser hipócrita, ele não pode ser falso com o que sai da boca do Pai, que está na Bíblia, que está na sã doutrina, na teologia reta, não modificada, de novo dizendo isso, não modificada, como existem várias teologias modificadas, tudo colocado exatamente com o preceito da chave, entre aspas, do conhecimento deles, dos que criaram esta teologia, os que criaram. Claro, afirmando que nós que faz parte dessa comunidade gótica cristã não fazemos parte, não fazemos aliança com estas tais teologias, e sim com a teologia reta, com a verdadeira, com a única, sabendo nós, eu e você, que existem várias teologias, várias. Por isto que muitos confundem, muitos ainda dizem mas vocês falam da sã doutrina, se todas as congregações, todas as comunidades, elas não são da sã doutrina. Aí que está a diferença. Porque se você for lá em Mateus 10:8, aqui em Lucas, colocando aqui em Lucas 11:52-54, se for lá em Isaías 53, que fala como que nosso rei veio ao mundo, se ele agradava ou não a olhos humanos, como hoje nós temos que querer agradar a olhos humanos quando vamos para um determinado, vamos dizer, um culto, uma celebração, enfim, vamos preocupados com a nossa aparência física para que não chame uma má atenção, entre aspas, uma má atenção, devido à aparência. E em Isaías 53 fala que como era o nosso próprio rei, nosso Deus Todo-Poderoso, feito carne. Então, a nossa missão desta nossa comunidade cristã é ter entendimento dentro da real chave do conhecimento, mesmo sendo difícil, mesmo nosso ego não querendo aceitar, mesmo sofrendo nós em ter que mudar realmente. Claro, temos escolhas, como eu tive a minha, ou de viver o ego do mundo, ou viver o que realmente o nosso rei quer, o nosso Cristo quer. E tudo que Cristo quer de nós está dentro da chave do conhecimento, e não daquela chave do conhecimento dessas criaturas aí, da palavra de Deus, que foi o tema de hoje, dentro dessa tal chave do conhecimento, vivenciando o que eles vivenciaram naquela época, contrariando a vontade do Pai Todo-Poderoso, contrariando a vontade e o ministério do nosso Rei Cristo, estes tais escribas aí, inteligentes da época, chefes de leis da época, como hoje também continua existindo isso. Só mudou o tempo, a evolução do tempo, mas continua existindo isso e vai continuar existindo até o final. Então, irmãos, este tema é baseado no cuidado que temos que ter nesta real chave do conhecimento. Porque ainda continuamos vivendo, acreditando que hierarquia, que doutrina, que rituais, que gestos e manifestações superficiais, acreditando nós que isto vai gerar
vai gerar salvação, mas não gera. Não tem como gerar. Porque a maioria, sem generalizar tudo, a maioria significa o contrário da chave real do conhecimento. Tanto se baseando destas criaturas que queriam ser os donos da chave do conhecimento da época, como os de hoje. Dizendo que o verdadeiro reino de Deus, ele não vem por aparência. Resumindo tudo, aparência é tudo. Não digo só a nossa roupa, aparência é tudo. Porque a original igreja de Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, ela não tem altares de pedras lavradas, com degraus, com ornamentos extraordinários. A real igreja do Pai não existe. Na real igreja do Pai não existe eu ter que me aparentar angelicalmente, vamos dizer assim, para que Deus me veja. A minha aparência superficial. E os irmãos também vejam. Isso não existe na real igreja do Pai. Não existe na real igreja do Pai eu ter que pagar financeiramente, monetariamente, para ter salvação, para ter minhas graças, para ter paz espiritual. Isso não existe também na verdadeira igreja do Pai. Yud-Heh-Vav-Heh. Não existe na verdadeira igreja do Pai. Dizendo que na verdadeira igreja do Pai, esta sim é a real e tem a real chave do conhecimento. E não as que eu ou qualquer homem pode criar. Porque se este canal existe com conteúdo teológico de sã doutrina, é porque é permissão do Pai. Com todo o direito de ser interrogado, de ser investigado, de ser colocado numa posição de ter realmente uma busca de conhecimento, para todos verem e sobre a real chave do conhecimento. Claro, dizendo aqui que não somos donos da chave do conhecimento. Eu não sou dono da chave do conhecimento. Nem digo que tem a chave do conhecimento em mãos, porque isto é muito forte, isto é muito para um simples grão de areia, que nem eu sou, que nem nós somos. Porque a real chave do conhecimento só quem tem é Cristo. Cristo, Emmanuel. Cristo, Jesus, Emmanuel. Yud-Heh-Vav-Heh. Cristo, ele tem a chave do conhecimento. O que nós fazemos é proclamar, anunciar, publicar, estender, direcionar. Aí sim, é o meu trabalho, pode ser o seu, se caso você queira realmente a viver esta chave do conhecimento, e não a falsa chave do conhecimento, como existem milhões hoje, praticamente em toda esquina tem uma suposta chave do conhecimento. Então, isto é o que temos que ter atenção. Para quem busca uma vida melhor depois dessa aqui, para quem busca. Agora, quem não busca, quem não interessa, simplesmente vive o sopro de vida que tem aqui. Simplesmente vive, aí sim. Quando a pessoa for embora deste mundo, aí Deus é que vai realmente dizer qual é o prestamento de conta de cada um. Seja meu, seu, ou de quem vive só limitado a esta vida aqui. Limitada. Que claro, que a atenção que vai ter para essa vida aqui tem que ser o que tem aqui. A matéria, o poder, enfim. Que não é o meu caso, nem de quem é realmente gosto cristão. Irmãos, então, irmãos, vou ficando por aqui. Dizendo que fique à vontade para fazer perguntas do canal. Pedir vídeos também com temas. Pode ficar à vontade para interagir também conosco nesta parte de evolução, claro, tanto espiritual como psicológica também. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.